Marcos capítulo 14, verso 1. Quantos acharam? Diga amém. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Papai de amor, papai de graça, eu oro para que de fato o Senhor se revele a nós e o Senhor fale ao nosso coração por intermédio desse texto. Que nosso interior possa ser como um terreno, como um solo fértil, para que cada semente que for liberada, que for semeada, possa germinar em nós, possa produzir vida e possa produzir transformação. Que haja, ó Pai, um ambiente de temor, um ambiente de reverência, um ambiente de devoção à Tua santa palavra. Essa é a nossa oração. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja do Senhor diz: glória a Deus. Marcos capítulo 14, verso de número 1, a escritura diz: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Verso 3, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. É claro que essa história você conhece. Você a conhece por 2 motivos. Em primeiro lugar, você a conhece porque as palavras que Jesus liberou aconteceu de fato, e acontece hoje mais uma vez. Jesus disse para todas as pessoas que ali presentes estavam: o que essa mulher fez será contado por onde o evangelho for pregado. E mais uma vez, mais de 2000 anos depois, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, a profecia de Jesus se cumpre, porque aqui nós temos o evangelho sendo pregado e mais uma vez a história dela está sendo contada. Agora, mais do que simplesmente nós sabermos os relatos se cumprindo a profecia de Jesus, aprove a Deus que essa história inclusive fosse registrada nas escrituras sagradas. Essa história está na palavra de Deus. Agora eu vou te contar o que é mais louco nisso tudo. Nós sabemos que todos os relatos a respeito do ministério terreno de Jesus são encontrados nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que nós os conceituamos de os evangelhos. Você sabe que 4 autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram verdadeiros biógrafos. Podem ser chamados também de evangelistas, no aspecto de que eles escreveram os evangelhos. E pasme, os 4 evangelhos narram essa história. Você sabe que todo evangelho tem um conteúdo que nós podemos chamar de conteúdo exclusivo. O que significa um conteúdo exclusivo? É quando algum autor de um dos evangelhos decidiu contar alguma história de Jesus que porventura os outros 3 autores não tenham contado. Então você tem ali um conteúdo exclusivo, somente aquele livro narra aquela história. Para você ter uma noção, o evangelho de Marcos, onde nós estamos com a nossa palavra aberta, é o evangelho dos 4 com uma menor porcentagem de conteúdo exclusivo. Apenas 7% do evangelho de Marcos é conteúdo exclusivo. O que significa isso? Que 93% de tudo que Marcos escreve, pelo menos um dos outros 3 autores também contou. E é claro que nós reconhecemos que isso pode ter acontecido, porque Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Então muito provavelmente os outros autores, Mateus, Lucas e João, leram o evangelho de Marcos antes de escreverem o seu próprio evangelho.
É bem verdade também, sabido de todos, que muito provavelmente o apóstolo Pedro fora um daqueles que citou para Marcos muito daquilo que ele escreveu. Agora, você tem episódios então que um autor escreve, você tem episódios que dois escrevem. Então é muito louco nós pensarmos que se tem algo que foi relatado pelos quatro, é porque o Senhor nos mostra a importância desse acontecimento. Por exemplo, obviamente, qual foi de tudo aquilo que fora realizado por Jesus o ponto mais alto do seu ministério? A sua morte, assim como a sua ressurreição. Até porque quando Jesus vem à terra, Jesus vem com esse propósito, diferente de todas as crianças da história da humanidade que nascem para viver, Jesus Cristo foi a única criança que nasceu para morrer. A morte de Jesus, que é o ponto alto do seu ministério terreno, assim como a sua ressurreição, também fora relatado pelos quatro biógrafos. E não só foi relatado pelos quatro evangelhos, como também de todas as histórias. A última semana de vida de Jesus, a última semana, então a fatídica última semana, que é a semana da sua morte, ela tem então uma porcentagem muito relevante de todos os quatro evangelhos. O assunto da morte e da ressurreição de Jesus e os acontecimentos da última semana de Jesus foram os acontecimentos mais narrados pelos autores dos evangelhos. Agora, para pensar, o Senhor Deus, o nosso Pai, fez questão de relatar essa história em todos os evangelhos. Nós estamos em Marcos 14, mas em Mateus 26, em Lucas 22, em João 12, nós temos a mesma história, a história dessa mulher. Antes de nós falarmos em qual foi o acontecimento propriamente dito, que você já sabe, nós precisamos de nos atentar àquilo que na narrativa de Marcos que nós lemos, faz questão de mencionar. Nós estamos falando de um acontecimento que ocorreu na véspera da Páscoa. Bem sabemos nós que a cultura judaica, ela incluía 7 grandes festas anuais. Mas das 7 festas que eram celebradas pelo povo judaico, até porque foram festas instituídas pela lei mosaica, a festa da Páscoa era a principal de todas elas. De tal maneira que, inclusive, quando a festa da Páscoa era celebrada, praticamente quase que toda a nação se mudava, né? Não se mudava no sentido de fazer moradia, mas se mudava no aspecto de se mover para a cidade de Jerusalém. E nos dias da festa da Páscoa, Jerusalém recebia uma população 5 vezes maior do que o seu número de habitantes fixos. Em outras palavras, todo mundo ia para lá. De tal maneira, inclusive, você sabe que nos dias de Jesus, a nação de Israel estava debaixo do domínio, da opressão do Império Romano. O governo romano, nos dias da festa da Páscoa, também se mudava para lá. Nos dias de Jesus, o governo romano, ele ficava na cidade de Cesareia Marítima. Mas durante a festa da Páscoa, toda a comitiva militar se mudava para Jerusalém. E nessa ocasião em específico que nós lemos, o tetrarca Herodes Antipa também se fez presente junto com toda a sua comitiva militar. Mas ainda está escrito que, além do período desse acontecimento ter sido na Páscoa, que existia um propósito pelo qual alguns dos que ali estavam tendo no seu coração acerca de Jesus. Está escrito nos versos 1, no verso 2, que eles tramavam prender Jesus. E eles não apenas tramavam aprisionar Jesus, como também planejavam matá-lo. Mas a grande verdade é que o que eles não sabiam é que a morte de Jesus não seria um acontecimento que nasceria nas suas mentes, que não seria um acontecimento que nasceria na sua ideia caída, porque esses homens maus que perseguiam nosso amado Senhor Jesus, eles não eram capazes de realizar tal feito. Mal sabiam eles que a morte de Cristo já estava no calendário de Deus. Mal sabiam eles
que na realidade Cristo só se fez presente na terra para morrer. E Cristo inclusive já havia avisado. Cristo já havia avisado os seus discípulos. Cristo já havia avisado algumas mulheres que andavam com ele o tempo todo. Amados, Cristo não seria pego de surpresa para morrer. E enquanto isso tudo acontece, e é bem verdade também que está escrito, que eles mesmos reconheceram que o tempo da festa não seria o tempo mais coerente para que a prisão fosse feita, até porque a cidade estava em alvoroço. Então o que eles pensaram? Nós vamos esperar a festa passar, para que então nós possamos realizar essa prisão. Mas no meio de tudo isso, a mais ou menos 10 quilômetros da cidade de Jerusalém, um homem decidiu dar um jantar em sua casa. Estou me referindo a Simão o leproso. E nessa cena, aonde nós temos ali uma comunhão, uma refeição, na casa de Simão, nas regiões de Betânia, Jesus recebe a companhia de uma família que ele muito amava. A família cujos 3 irmãos são Marta, Maria e Lázaro. Lázaro tinha acabado de ser ressuscitado pelo próprio Cristo. Então, imagina a cena. Nós tínhamos ali Marta, Maria, Lázaro, nós tínhamos Simão, o anfitrião, nós tínhamos também os discípulos de Jesus. E eles então se assentam para ter comunhão, para estar à mesa, para desfrutarem um da presença do outro. Eu fico pensando, Marta devia estar ali servindo Jesus com alguma coisa. Pessoas estavam assentadas para querer receber aquilo que Cristo teria a lhes dar e teria a oferecer a cada uma delas. Mas todas aquelas pessoas foram completamente surpreendidas, porque no meio daquela mesa, aonde os holofotes estavam sobre Cristo e onde sempre os holofotes devem estar, uma mulher chama atenção. Mas ela não chama atenção buscando a sua própria glória, pelo contrário, ela entrega tudo que tinha. E a palavra do Senhor diz que essa mulher, carregando um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, preciosíssimo. Então presta atenção, vaso de alabastro, perfume de nardo puro e preciosíssimo. Se nós olharmos para a narrativa bíblica, nós percebemos que a palavra do Senhor faz questão de mencionar esses fatos. Vaso de alabastro. Vaso de alabastro era nada mais do que uma pedra branca, um pouco rosa, de ornamento. E então esse vaso estava contendo um líquido, que era um perfume. E a palavra do Senhor faz questão de mencionar qual era a essência desse perfume. A essência desse perfume era nardo, e nardo puro. E é isso, a essência do perfume, juntamente com o lugar que estava recebendo o perfume, o vaso de alabastro, que faz com que então o narrador use ainda um superlativo para definir esse perfume, preciosíssimo. Para você ter uma noção, nardo era uma essência muito rara em Israel. Na realidade ela não era apenas rara, mas era uma essência que não se tinha em Israel. Eu estava inclusive pesquisando para poder trazer para nós nessa noite. O nardo era uma essência que era tirada das cordilheiras do Himalaia, não se tinha em Israel. E então, conforme o relato de João, nós estamos lendo o relato de Marcos, mas no relato de João, no capítulo 12, ele inclusive faz questão de mencionar qual era a quantidade de perfume contida naquele vaso. E João fala que aquele vaso tinha 1 libra de perfume. E é claro que libra não é uma unidade medida da qual eu e você estamos acostumados a lidar, porque no Brasil nós não tratamos com libras. Os americanos, por exemplo, tratam, então eles facilmente conseguiriam entender. Mas se eu fosse tentar traduzir em uma unidade medida para você entender, 1 litro é equivalente a 2,2 libras. Ou seja, se nós estamos falando que 1 litro
se equivale a aproximadamente 2 libras, se eu estou me referindo a 1 libra, eu estou me referindo a praticamente, aproximadamente meio litro, ou seja, 500 ml. Agora pensa o tanto de perfume, porque se você sai para comprar perfume em uma loja, você vai ver na loja perfumes de 50 ml, você vê uns outros perfumes que tem um frasco maior, que são perfumes de 100 ml. Fui viajar, minha esposa falou assim: ó, amor, coloca aí na sua mochila para você ir passando perfume, pingando de aeroporto. Ela me entregou um perfume de 10 ml. Obrigado, amor, amei. Então, agora, olha só, pensa, hoje você tem frasquinho de perfume de 10 ml, aqueles perfumes de bolso. Essa mulher, ela estava carregando um vaso de alabastro com 500 ml de perfume, com meio litro de perfume. E essa mulher, ela quebra o perfume. Sabe o que é louco? E já me adiantando de algo que eu falaria daqui a pouco, ela quebra e derrama sobre a cabeça de Jesus. Tinha tanto perfume, mas tinha tanto perfume, que aquilo que foi derramado na cabeça de Jesus desceu até os seus pés. Porque a Escritura diz que Maria, que era a mesma irmã de Marta e Lázaro, que estava fazendo esse ato, muito provavelmente motivada de uma gratidão imensa, pelo fato de que Cristo havia ressuscitado seu irmão dos mortos. Ela quebra e derrama, e aí, pensando nessa quantidade de perfume, o perfume que foi derramado sobre a cabeça cai até os pés. Jesus ficou todo lambuzado de perfume, porque se o negócio foi derramado na cabeça e foi até os pés, quer dizer que passou perfume no corpo inteiro de Jesus. Foi uma cena tão forte, que os discípulos então ficaram perplexos, de tal maneira, que eles ficam indignados. E dentro dessa indignação, Judas Iscariotes, não está escrito em Marcos, mas outro biógrafo faz questão de mencionar que é Judas Iscariotes. Quando ele olha para aquela cena, ele fala: isso é um desperdício. É um desperdício, porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. E vem cá, eu te falo a respeito da origem dessa essência, o nardo puro. Então, além de ser preciosíssimo, se esse nardo era retirado apenas das cordilheiras do Himalaia, ele também era raríssimo. E se a palavra de Deus faz questão de mencionar o valor 300 denários, e também estamos falando mais uma vez de uma unidade medida de valor, que não é comum para o nosso entendimento, e eu traduzo, e você bem sabe, que um denário equivalia o salário de um trabalhador de um dia. Ou seja, se uma pessoa normal naquela época trabalhasse o dia inteiro, aquilo que ele receberia como fruto do seu salário seria um denário. Se nós estamos falando de mais de 300 denários, nós estamos falando quase que de um ano de trabalho. Então aquele perfume, ele não era apenas preciosíssimo, como ele também era raríssimo e evidentemente caríssimo. Judas Iscariotes olha para aquilo tudo e fala: isso é um absurdo, nós poderíamos estar ajudando os pobres. Mas irmãos, antes inclusive de eu comentar esse fato, eu quero te entregar agora diretamente algumas lições que nós devemos aprender com essa mulher. Algumas lições que precisam ser hoje, para mim, para você, para nós como igreja Emaús. Algumas lições que nós como igreja ocidental precisamos aprender. Olha, eu estava contando para vocês acerca da experiência que eu tive na Indonésia, e como eu posso testemunhar que nós como igreja ocidental precisamos aprender sobre pureza com a igreja oriental. Sabe por quê? Porque em um lugar onde você é minoria, um lugar onde você serve a Deus em um contexto desfavorável, eu vou te contar uma parada: quem é de verdade. Não tem crente nominal. Aonde se tem um ambiente desfavorável, olha que eu estava na Indonésia não tem perseguição. A Indonésia é o maior país muçulmano da terra, mas é o maior por quê? Em extensão geográfica, e também
porque a Indonésia é um país muito populoso, é mais populoso do que o Brasil. Lá você tem quase 300 milhões de habitantes, dos quais 80% são muçulmanos. Então você tem 200 e tantos milhões de muçulmanos, mas não tem perseguição lá. E é interessante porque o cristianismo tem avançado naquele lugar, e se 80% da nação é muçulmana, dos 20% restantes, 18% já é cristã. E por que eu estou mencionando isso? Porque eu não estava me relacionando lá apenas com os irmãos em Cristo que ali residem, mas eu estava, como eu disse para você, com irmãos de mais de 40 nações. E eu sentei e conversei com missionários que estão atuando em locais de perseguição. Estava conversando com um missionário birmanês, até postei isso, porque na hora eu fiquei muito impactado. Um jovem missionário birmanês, ele estava me contando de um episódio, por exemplo, que ele só não foi preso porque um surdo ouviu. Estava fazendo uma cruzada evangelística, Deus estava operando salvação e a polícia chegou para prendê-lo. Mas na hora que a polícia foi dar voz de prisão, começou um alvoroço, uma gritaria, porque um surdo tinha acabado de ouvir. Sabe o que aconteceu? Não teve ambiente para ele sair dali preso. Sinais e maravilhas. Irmãos, nós precisamos de pureza, santidade. Esse mesmo jovem birmanês, ele estava me contando que uma estação da vida dele, Deus virou para ele e falou assim: agora eu quero que você comece um trabalho na Malásia. Ele foi para a Malásia, sabe o que ele fez? Ele abriu uma igreja na Malásia. Mas sabe uma coisa muito louca que aconteceu? Ele estava dizendo que o único horário que ele tinha para fazer culto na Malásia era 11 da noite. E o culto não durava 2 horas, o culto durava 4 horas. O culto começava 11 da noite e terminava 3 da manhã. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque onde você tem pouco, o pouco que tem é de verdade. Que o Senhor possa purificar a igreja brasileira, que o Senhor possa purificar a cristandade nessa nação, que nós possamos ser de verdade, como essa mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero destacar com você aquilo que está escrito no verso de número 8. Olha aí para a sua Bíblia, porque eu vou citar esse verso. Eu gostaria que você percebesse o que está escrito. A Escritura Sagrada diz, em Marcos 14, verso 8: ela fez o que pôde. Diga comigo: ela fez o que pôde. Amados, a primeira lição que eu tiro dessa história, com todo o espírito daquilo que Deus tem falado ao meu coração, e na responsabilidade que eu tenho de entregar para a nossa igreja o direcionamento profético e apostólico para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos e para a próxima estação. Igreja Emaús, nós precisamos fazer aquilo que nós podemos. Deus nunca vai requerer de você aquilo que você não pode, mas Deus sempre vai esperar de você que você faça aquilo que você pode. A Escritura diz, Jesus disse, quando aquela mulher estava praticando aquele ato, ela fez o que pôde. Você tem noção que Jesus estava falando isso para os outros discípulos? Jesus estava falando isso para aqueles camaradas que estavam dando a vida por ele. Jesus virou para aquelas pessoas que caminhavam com ele dia e noite e falou: vocês estão vendo o que ela está fazendo? Ela está fazendo o que ela pode. Nós precisamos tomar uma decisão de fazer o que nós podemos. Será que você está fazendo tudo que você pode? Será que tudo que está ao seu alcance você está fazendo? Como que você tem lidado com tudo aquilo que Deus tem te dado, com tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida? Olha, eu não sei você, mas uma mensagem como essa precisa chacoalhar o nosso interior, precisa fazer com que nós possamos rever os nossos hábitos, os nossos valores e a maneira com a qual nós estamos levando a nossa vida. Porque enquanto nós estamos aqui em um ambiente confortável, existem irmãos do outro lado do mundo que hoje estão quebrando um perfume aos pés de Jesus, porque estão fazendo o que podem. Mas sabe o que olha, irmãos,
com muito amor e carinho, tem muita preguiça, tem muita moleza, tem muito mimimi, tem muita enjoeira. Nós precisamos fazer o que nós podemos. Essa mulher, ela fez o que pôde. Quais são os nossos limites? O que é que nos trava? Amados, Deus não vai esperar que você faça além. Deus vai esperar que você faça o que você pode. Faz o que você pode, mas não deixa de fazer o que você pode. Não deixa de fazer o que você consegue. É bem verdade que nós temos histórias que nos chocam. É bem verdade que em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo diz que a igreja de Macedônia deu até o que não tinha. Como que é isso? Eu não sei. Como você dá até o que você não tem? Paulo fala que a igreja de Macedônia teve esse coração. No século 18, na nação da Alemanha, aqueles moravianos começaram uma reunião de oração. E a reunião de oração, que começa na Alemanha no século 18, ela não termina no horário marcado. Começa uma reunião de oração, e de maneira ininterrupta, essa reunião durou 100 anos. Por isso que isso entra para a história da igreja. Alguns irmãos começaram a orar, e só pararam de orar 100 anos depois. Mas sabe o que é louco? Liderados por Zinzendorf, aquilo que começou com uma reunião de oração, não terminou apenas com uma reunião de oração. Hoje pela manhã eu estava até falando um comentário. Você tem 3 tipos de cristãos. Você tem a primeira espécie, que é a pior delas, que é o povo que não ora. Olha que louco. Nós estamos falando de um povo que começou uma reunião de oração que durou 100 anos. Mas você sabe que existem cristãos que cometem a loucura de não orarem. Vê se tem lógica uma coisa dessa. Inclusive, em uma das reuniões que eu participei, eu ouvi algo que me chocou muito, que eu confesso que até me abalou. Eu estava recebendo informações, eu estava assistindo uma palestra que estava trazendo uma apresentação de dados, e a pessoa que estava conduzindo nesse momento era diretora de um instituto de pesquisa. Eu não estava assistindo um Reels no Instagram, estava ouvindo a diretora de um instituto de pesquisa. E nós estávamos em uma reunião, onde o tema da reunião era como alcançar as próximas gerações. Como alcançar as próximas gerações para Jesus. E nós tínhamos ali então pastores de jovens, de adolescentes e de crianças do mundo inteiro, discutindo a temática, o que nós faremos para alcançar as próximas gerações para Jesus. Nisso, essa mulher traz uma apresentação de um relatório baseado em uma pesquisa de dados, aonde eles decidiram entrevistar 9.000 adolescentes de mais de 50 países diferentes, para perceber qual é a geração que nós estamos lidando. E eles fizeram perguntas de tudo quanto é tipo, tudo quanto é pergunta que você puder imaginar, eles fizeram para 9.000 adolescentes em mais de 50 países diferentes, de todos os continentes do mundo, para ter uma amostra de como é hoje o perfil de um adolescente desse século. Mas, sem entrar aqui em algumas características secundárias, apenas fazendo uma aplicação para aquilo que tem a ver com esse momento específico da explanação da palavra, existe algo que mexeu comigo, existe algo que fez o meu coração chorar, porque, obviamente, uma das perguntas era de cunho religioso, então perguntava se a pessoa professava alguma fé, e à medida que a pessoa ia respondendo, isso ia desencadeando novas perguntas. Então, por exemplo, perguntava se professava alguma fé, se a pessoa falava que não, então que ela era uma pessoa que se dizia, eu sou um ateu, beleza, mas se falava, não, eu não sou ateu, eu sou muçulmano, eu sou budista, eu sou cristão, isso então fazia com que você tinha ali uma porta para fazer outras perguntas. Pasme, eles fizeram dados comparativos de atitudes e de engajamento de adolescentes nas suas respectivas religiões, vamos dizer assim. E constatou-se que os adolescentes religiosos mais desengajados na causa
que ele professa como fé são os cristãos. Olha o tamanho do problema. O adolescente muçulmano, ele é engajado na causa que ele diz crer. O adolescente budista, ele é engajado na causa que ele diz crer. O adolescente cristão não. Os piores índices, porque aí eles começaram a perguntar: de quanto em quanto tempo você participa de reuniões, como culto, por exemplo? E eles foram fazendo perguntas técnicas. Qual que é o contato que você tem com o livro sagrado da sua religião? Quanto tempo você ora? Em todos os dados, leitura de livro sagrado, tempo de oração, os dados dos cristãos foram os piores dados. Que o Senhor faça de novo o que Ele fez com esses jovens moravianos, que fizeram o que eles puderam. 100 anos, uma reunião de oração. E aí eu estava dizendo para você que nós temos 3 tipos de crente. O crente que não ora, que de acordo com essa pesquisa, infelizmente são muitos. Mas nós temos um segundo tipo de crente, que é o crente que ora. Glória a Deus. Mas sabe qual que é o problema do segundo tipo? É que tem crente que só ora. Você tem gente que não ora. Não vou nem falar desses tipos de gente. Vou nem falar. Aí dos que oram, você tem crente que só ora. Ele não quer fazer nada. Ele não quer estar envolvido em lugar nenhum. Não quer estar envolvido em igreja nenhuma. Ele só ora. Os moravianos não. Eles decidiram: nós vamos pegar o que Deus está fazendo aqui nessa sala de oração e nós vamos nos espalhar por toda a terra. E é registrado que esses moravianos, eles foram enviados como missionários nos lugares mais distantes da terra, de tal maneira que inclusive quando eles não tinham mais recursos para enviar para a obra missionária, a história relata que muitos deles se venderam como escravos, para que eles mesmos pudessem ir. E muitos compraram apenas a passagem de ida, se venderam como escravos, despediram da sua vida, para viverem para o Senhor Jesus, anunciando as boas novas. Tudo isso porque alguém chegou a uma conclusão: eu posso fazer isso. Primeira coisa que eu quero te falar: nós precisamos fazer o que nós podemos. Mas em segundo lugar, sabe o que nos chama a atenção? Imagina a cena dessa mulher quebrando um vaso. Como que nós passamos perfume, gente? Nós damos as nossas borrifadas. A gente passa perfume de pouco a pouco. Quanto tempo será que iria durar um perfume de 500 ml no nosso armário? Essa mulher não. Ela não fez apenas o que pôde, mas ela fez o melhor que ela pôde. Aquela mulher derramou por completo aquele perfume sobre a vida de Jesus. Primeira coisa que eu quero te falar é que nós devemos fazer aquilo que nós podemos. Mas a segunda coisa é que nós devemos dar o nosso melhor. Aquela mulher não apenas fez o que pôde, mas ela fez o melhor que ela pôde. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos ser mais radicais. Para vocês terem uma noção, com um comparativo com outras religiões, um outro dado que estremeceu meu coração: o islamismo envia mais recursos. Presta atenção no que eu vou te dizer. O islamismo envia mais recursos para os Estados Unidos na causa do projeto expansionista islâmico na América do Norte. Só o dinheiro que eles mandam para expandir o islamismo nos Estados Unidos é maior do que a somatória de todo o dinheiro investido em missões cristãs na terra inteira. O que o islamismo gasta para expandir a sua ideologia apenas em um país é mais do que tudo aquilo que todos os cristãos juntos no mundo gastam para fazer o nome de Jesus conhecido.
Isso precisa indignar o nosso coração. Nós temos que fazer e temos que fazer o nosso melhor. Agora, caminhando para o fim, quero te contar algo. Se em primeiro lugar eu te disse que ela fez o que pôde, em segundo lugar ela fez o melhor que ela pôde, em terceiro lugar, eu quero chamar você a uma reflexão. Nós muitas vezes destacamos o fato de que ela quebrou o perfume, mas talvez pode ser que você nunca parou para pensar em uma outra coisa. Vem comigo. Por que ela tinha esse perfume? Se era um perfume preciosíssimo, raríssimo, caríssimo, eu te faço uma pergunta: como que aquela mulher de origem simples tinha aquilo tudo? Até para que nós entendamos qual é o tamanho do significado da sua ação, nós precisamos de entender o que significou para ela. Em terceiro lugar, pode passar, é que aquilo que ela fez, a sua atitude, foi um ato de sacrifício. Aí você pode falar: pastor, é claro que eu sei que foi um ato de sacrifício, o perfume era caro. Se eu dou alguma coisa que é cara, isso é um sacrifício. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe por que ela tinha aquele perfume? Porque na cultura judaica, uma menina, quando ela entrava na sua juventude, ela começava a se preparar para o sonho da sua vida, que são as núpcias e o casamento. E na cultura judaica, uma menina, quando ela entra na fase da juventude, sabe o que ela faz? Ela começa de pouco a pouco a comprar o perfume que ela usará nas suas núpcias. Quer dizer que Maria, ela foi comprando a juventude inteira. Por isso que ela foi guardando em um vaso. E ela ia comprando e depositando, comprando e depositando, comprando e depositando. Porque quando ela se casasse, ela usaria esse perfume na festa do seu casamento. Porque quando ela fosse para suas noites, para sua noite de núpcias, ela estaria perfumada. Quando ela fosse desfrutar do seu marido na sua lua de mel, ela estaria perfumada. Mas aquela mulher, ela derramou não apenas o que era mais alto no valor financeiro monetário, mas aquilo que era o que ela tinha de mais valor, e um simbolismo emocional. Ela entregou para Jesus o perfume que ela gastou a vida inteira para comprar, para usar no dia mais significativo da sua vida. É porque quando ela olhou para Jesus, ela pensou: eu encontrei o meu noivo, é para ele. O que ela fez foi um ato sacrificial. Amados, nós precisamos ter no nosso coração um desejo, uma incumbência de entender que a nossa entrega precisa ser sacrificial. Uma coisa é você fazer uma oferta, uma coisa é você doar um valor, outra coisa é você fazer uma oferta que te custe, não do que sobra, mas do que tem significado para você. Nós precisamos de entender se o dinheiro que nós temos dado, se o tempo que nós temos dado, se a energia que nós temos direcionado à obra de Deus, se é do que nos sobra ou se é de algo que tem significado para nós. É por isso que a atitude de Maria, ela reverbera até os dias de hoje. Em quarto lugar, já mencionado de maneira antecipada, ela foi criticada por aquilo que ela fez. E eu quero dizer algo para você: todas as vezes na história que alguém se levanta para fazer algo relevante no reino de Deus, você vai ser criticado. Todos os que se levantaram foram criticados. Se você se levantar, você será criticado. Agora, sabe outra coisa que ainda dói o nosso coração? Talvez você nunca parou para pensar nessa perspectiva. Os discípulos não criticaram o que ela fez. Os discípulos criticaram para quem ela fez. Quando muitas vezes nós olhamos para o fato dela ter recebido crítica,
nós não empregamos esse devido conceito de que o problema não foi o que ela fez. O problema na cabeça das pessoas foi ela ter feito para Jesus. Porque Judas Iscariotes falou: você podia ter dado para os pobres. Em outras palavras, os pobres merecem, mas Cristo não. Amados, nós não podemos ser uma igreja cheia de crentes porcelanas, mimados ou hipersensíveis. Se nós quisermos derramar um perfume caro aos pés de Jesus, nós vamos enfrentar crítica, nós vamos enfrentar oposição. Nós não podemos edificar uma igreja de gente que só faz receber um tapinha nas costas. Nós precisamos de levantar aqui um grupo de pessoas que tem revelação. Eu não faço para homens, eu faço para Deus. Por isso, não importa o elogio, não importa a crítica, eu continuarei fazendo aquilo que eu nasci e que eu fui chamado para fazer. E o maior e melhor investimento que nós podemos fazer na nossa vida é investir naquilo que tem consequência eterna. A semente que multiplica não é a semente que nós comemos, a semente que multiplica é a semente que nós semeamos. Mas em último lugar, e eu finalizo dizendo isso, ela não apenas fez o que pôde, ela não apenas fez o melhor do que pôde, ela não apenas fez um grande sacrifício, dando aquilo que ela tinha reservado, para que ela então pudesse usar no momento mais alto da sua vida. Ela não apenas superou as críticas, mas em último lugar, e eu acredito que essa é a mensagem que o Senhor tem para nós, ela fez no tempo certo, ela fez na hora certa. Sabe algo que me chamou a atenção quando eu li esse texto? É que Jesus faz questão de mencionar algo que tem a ver com o tempo. O que Jesus menciona? Jesus diz para aquelas pessoas, sabe o que ela fez? Ela se antecipou a ungir-me para a sepultura. Olha aqui para mim. Ela se antecipou a ungir Jesus para a sepultura. Mas agora eu quero te mostrar algo na palavra de Deus que tem que mexer comigo e com você. Queria finalizar pedindo para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Vamos a algumas páginas e vamos lá para o capítulo 23. Vamos lá para o final do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 23. Vamos lá para a cena do sepultamento de Cristo. Porque Jesus virou para ela e falou: olha, você está me antecipando a me ungir para a sepultura. Então vamos entrar na sepultura de Jesus. Vamos entender o que está acontecendo. Capítulo 23. Vamos lá no verso 50. A escritura diz: eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, é o José de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto, em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Olha aqui para mim. Uma vez que Jesus fora morto, um homem então, José, chamado José, natural de Arimateia, daquela região, ele decide então pedir para Pilatos, para colocar Jesus no seu túmulo. Essa história é muito conhecida, mas no verso seguinte, nos conta uma informação, que diz que, verso 54, era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, diga assim comigo: as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus. Vem comigo. De acordo com Lucas capítulo 8 e com toda a narrativa dos evangelhos, o ministério de Jesus era um ministério que não era acompanhado apenas pelos discípulos,
Mas nós sabemos que existia um grupo de pessoas que seguiam Jesus. Por exemplo, quando Jesus envia 70 de 2 a 2, é porque aquelas pessoas estavam sempre com Jesus. Mas a história relata que tinha algumas mulheres que faziam parte desse grupo que sempre estavam com Jesus. Por exemplo, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Joana. E em Lucas capítulo 8 ainda, Lucas ainda fala algo a mais. Lucas fala que essas mulheres que vinham com Jesus desde a Galileia eram mulheres que sustentavam financeiramente o ministério itinerante de Jesus. Ou seja, essas mulheres eram discípulas de Jesus. E então, quando Jesus morreu, sexta-feira, 3 da tarde, essas mulheres viram todo esse acontecimento de José de Arimateia querer levar o corpo de Jesus. Só que 6 da tarde da sexta, quando o sol se põe, começa o sábado. Obviamente, uma cultura judaica, não se pode fazer nada no sábado. Então foi tudo muito rápido. Jesus morre às 3 da tarde, 6 iria começar o sábado. Nisso então, José de Arimateia decide levar o corpo de Jesus. Essas mulheres, além de serem generosas, porque elas sustentavam o ministério de Jesus, eram mulheres zelosas pelo corpo de Jesus. Nisso, a Escritura diz que aqui, no verso 55, as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Ou seja, as mulheres estavam assistindo o que eles estavam fazendo com o corpo de Jesus. Para quê? Verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Vamos lá para o verso 1, próximo capítulo 24, Lucas 24, 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, fazendo o quê? Levando os aromas que haviam preparado. Vem comigo. Jesus está lá sepultado. Na cabeça delas ainda estava. O que elas vão levar para Jesus? O que elas vão levar para o corpo de Jesus? Aroma, perfume, para passar no corpo de Jesus. Mas, para surpresa delas, no domingo cedo, quando elas foram levar os aromas que elas haviam preparado, verso 2, encontraram a pedra removida, e ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Vamos encerrar o raciocínio. Olha aqui para mim. Um anjo apareceu para elas e falou para elas: quem que você procura? Porque quem você procura não está morto, está vivo. Sabe o que significa? Essas mulheres, elas não puderam derramar o perfume que elas haviam preparado. Sabe por quê? Porque elas prepararam o perfume no tempo errado. Jesus virou para Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, e falou: você é a única que está se antecipando para me ungir para a sepultura. É como se aquele anjo virasse para aquelas mulheres e ele poderia ter dito para elas: vocês trouxeram bálsamo? Trouxeram aroma? Trouxeram tarde demais. Ele já não está aqui mais. Ele já ressuscitou. Quero te falar uma coisa. Não basta nós apenas prepararmos um perfume para entregar para Jesus. Se porventura, no momento que nós entregarmos, ele não precisar mais do perfume, eu quero te contar uma coisa. Você não precisa de ter fé no céu, porque no céu já está tudo pronto. Você só precisa de ter fé
para ver acontecer aquilo que ainda não foi materializado, mas no céu tudo está materializado. Quero te contar que no céu não tem cura, porque no céu não tem enfermo, não tem inválido. Você quer ver alguém curado? Você só tem uma chance, é aqui na terra. Você quer entregar o perfume? Entrega na hora certa, porque depois não vai adiantar mais. Ela fez no tempo certo. Que se levante aqui um povo que vai fazer, e que vai fazer no tempo certo, porque senão não vai adiantar mais, já vai ter passado a hora. Quero te contar que esses são os dias da nossa oportunidade. Ontem eu estava em São Paulo, em um culto em memória ao falecimento da pastora Sara Hayashi. Estava lá por 2 motivos. O primeiro motivo é que ela é a mãe do meu pastor, e quando ela faleceu eu estava na Indonésia, e eu não tive a oportunidade de estar no velório e nem no enterro. O segundo motivo também é que nós, como igreja Emaús, nós estamos hoje, os irmãos sabem, fazendo parte da família de igrejas que essa mulher fundou. E nós estamos então hoje debaixo do legado que essa mulher deixou. Você sabe o que aquece o meu coração? É em olhar para a história de pessoas como ela. Muito se fala a respeito de escândalos, muito se fala a respeito de quedas, muito se fala a respeito de pastores que não guardaram a sua santidade. Mas eu quero te contar que deveria haver da nossa parte mais likes, mais comentários, mais compartilhamentos de histórias como a da pastora Sara Hayashi. Pastora esta, que era casado com um pastor, seu marido e pai de seus filhos, que um dia decidiu abandonar a sua casa. Ele não apenas a traiu, como ele a deixou. E ele não apenas deixou sua família, também deixou a igreja que pastoreava. Até que então essa igreja virou para ela e fez um pedido. Falou: pastora, o nosso pastor nos deixou, mas você podia tanto não nos deixar. E aquela mulher decidiu sozinha cuidar dos seus filhos naturais e das suas ovelhas espirituais. E ela passou a vida inteira orando para Deus poder levantar um pastor para aquela igreja. Até que ela descobriu que o homem que Deus tinha escolhido era o seu próprio filho. Você sabe, eu estava na Indonésia com o filho dela. Eu estava ouvindo as histórias dela. Que quando ela se assentava com seus filhos para fazer refeição, ela tem 2 filhos, o pastor Theo e a pastora Zoe. Ela colocava 4 lugares na mesa. Ela colocava o lugar para os seus 2 filhos, o seu próprio lugar, mas ela colocava um 4º lugar, e ela virava para os filhos e falava assim: sabe, esse lugar é do seu pai. Você pode aqui não ter presente um pai na terra, mas eu quero te falar que você tem um pai no céu. E quando nós recebemos a notícia, eu virei para o pastor Theo e falei: você sabe, ela chegou lá em cima agora. E ela que passou a vida inteira te contando que ela havia preparado um lugar para o pai. João capítulo 14 hoje se cumpriu na vida dela. Porque quando ela chegou lá em cima, o pai virou para ela e falou: filha, como eu te disse em João 14, eu vim antes e preparei um lugar para você. Você sabe? Por que eu estou mencionando isso? Porque ela se foi. Sabe o que ela fez? Ela se antecipou a ungir Jesus para a sepultura. Mas eu quero te falar que agora nós estamos vivos. Muitos pais espirituais se foram, muitos avivalistas e reformadores se passaram. Nós somos a geração que está viva. Nós somos a geração que está com o bastão em suas mãos. Não deixe o bastão cair. O bastão de homens como o Conde Zinzendorf, a quem eu mencionei aqui, e o bastão de outros homens que passaram na história da igreja. E você sabe algo interessante?
nós precisamos de reconhecer que em tudo aquilo que nós tomarmos a decisão, o mesmo Deus que foi fiel com aqueles que vieram antes de nós, será fiel conosco. E quando nós olhamos para a morte de homens e mulheres de Deus, nós devemos nos lembrar a respeito da palavra que Deus enviou para Josué: Moisés, o teu servo é morto, mas assim como eu fui fiel com ele, eu serei contigo. Essa é a nossa vez, essa é a nossa hora. O mundo carece do envio de missionários e de uma igreja que dá resposta. Fique de pé onde você está.